A luz, a gente convive com ela o tempo todo. Mas e se eu dissesse que num ato tão simples como a luz batendo numa janela se esconde um dos maiores e mais estranhos segredos do universo? Pois é, a resposta para essa pergunta simples vai levar a gente numa viagem do nosso dia a dia direto para o coração da realidade quântica. Então, vamos começar com essa pergunta que, parece até boba de tão simples. Mas a resposta para ela vai nos forçar a encarar uma visão do universo que é completamente diferente de tudo que a nossa intuição diz. Tá aqui o começo do mistério. Quando um feixe de luz atinge um vidro, a maior parte atravessa. Claro, mas uns 4% dos fótons simplesmente decidem voltar. Pensa nisso. 4 em cada 100 fótons, que são idênticos, atingindo o mesmo pedaço de vidro, tomam uma decisão diferente. Por que justo esses 4? O que eles têm de especial? Bom, as respostas mais óbvias, aquelas que a gente pensa primeiro, simplesmente não colam. Ah, talvez o vidro tenha umas imperfeições, uns arranhões. Não. Isso acontece até num vidro perfeito, átomo por átomo. Então, talvez alguns fótons sejam, diferentes? Também não. Eles são todos absolutamente idênticos. Tem alguma coisa muito mais esquisita acontecendo aqui. E agora? Agora a coisa vai ficar ainda mais estranha. Vamos para um experimento que simplesmente quebra a nossa intuição. É aqui que a realidade começa a mostrar que ela não segue as regras que a gente espera. Olha só que loucura! Se a gente usa uma lâmina bem fininha de vidro, que tem duas superfícies para refletir, a gente não vê os 8% de reflexo que a lógica mandaria. Dependendo da espessura exata dessa lâmina, a reflexão pode pular para 16%, ou pode cair para zero. Isso mesmo, zero. E essa observação nos obriga a fazer uma pergunta que parece não ter o menor cabimento. Como é que adicionar uma segunda superfície que reflete luz pode, em alguns casos, fazer a reflexão desaparecer por completo? É como se a parte de trás do vidro falasse para a parte da frente: "Ei, não reflete nada aí." Isso não faz sentido nenhum, a não ser que as regras do jogo sejam completamente outra. A única explicação que realmente funciona para esse fenômeno é uma das ideias mais alucinantes e mais bonitas de toda a ciência, que foi popularizada pelo físico genial Richard Feynman. Então se prepara, porque a realidade é muito, mas muito maior do que aquilo que a gente vê. O ponto central é esse aqui: um fóton não escolhe um caminho. Ele não para e decide se vai refletir na primeira superfície do vidro ou se vai passar e refletir na segunda. Ele faz as duas coisas. E mais, ele explora todos os outros caminhos possíveis, tudo ao mesmo tempo. Para a gente conseguir entender essa loucura toda, a física usa uma ferramenta chamada amplitudes de probabilidade. E a melhor forma de visualizar isso é imaginar que são pequenas setas. Cada caminho que o fóton poderia ter feito ganha uma setinha. A mágica toda acontece quando a gente soma todas essas setas. E as regras são super simples. Se as setas dos caminhos que refletem na frente e atrás do vidro apontam para a mesma direção, elas se somam e a gente tem uma reflexão forte de 16%. Agora, se por causa da espessura do vidro as setas acabam apontando em direções opostas, uma anula a outra. O resultado? Zero reflexão. É daí que vem aquele zero. E com esse conceito de todos os caminhos, de repente um monte de coisa sobre o mundo começa a fazer sentido de um jeito completamente novo. Aquelas regrinhas simples de ótica que a gente aprendeu na escola, na verdade são só a pontinha de um iceberg quântico gigantesco. Sabe aquela regra de que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? Não é que a luz sabe essa regra, é que, na verdade, a luz reflete em todas as partes do espelho. Só que os caminhos que vêm das bordas se cancelam. As setinhas deles apontam para tudo que é lado, e uma anula a outra. Só os caminhos do meio se reforçam, e o resultado é a reflexão que a gente vê. E o mesmo princípio explica a refração, quando a luz entorta ao entrar na água. A luz não decide diminuir a velocidade. Ela, de novo, testa todos os caminhos possíveis através da água. E, no final, só os caminhos que por acaso seguem a tal lei da refração é que têm setas que se alinham e sobrevivem. Todo o resto se cancela. Isso tudo nos força a encarar uma verdade um pouco perturbadora. O mundo sólido e previsível que a gente percebe é, de certa forma, uma ilusão. Ele é uma média estatística, um resultado final de uma realidade quântica muito mais estranha e complexa que está acontecendo o tempo todo bem debaixo do nosso nariz. E essa ideia de somar caminhos é a base da teoria mais precisa e bem-sucedida de toda a ciência, a eletrodinâmica quântica, ou QAD. E o mais incrível é que, no fundo,
A realidade da luz e da matéria é, ao mesmo tempo, mais simples e mais estranha do que se poderia imaginar. É impressionante, mas toda a complexidade do mundo, tudo que a gente vê, uma cor, uma sombra, o funcionamento do seu celular, tudo pode ser reduzido a apenas essas 3 ações básicas. Um fóton indo de A para B, um elétron indo de A para B e um elétron emitindo ou absorvendo um fóton. Só isso. E a terceira ação, essa interação entre luz e matéria, é governada por um único número. Um número mágico e misterioso. Mais ou menos 1 dividido por 137. Esse número, a constante de estrutura fina, define a força do eletromagnetismo. E a parte mais maluca é que ninguém faz a menor ideia de por que esse número é o que é. Ele simplesmente é. E ao combinar essas 3 regrinhas simples com aquele número misterioso, a QED faz previsões que batem com a realidade de um jeito absurdo. A precisão é tão grande que é como medir a distância do Rio de Janeiro a São Paulo e errar por menos da espessura de um fio de cabelo. Nenhuma outra teoria científica chega nem perto disso. E esse sucesso todo nos leva finalmente à lição talvez mais profunda dessa história toda. Uma lição sobre a natureza da ciência e sobre os limites do que a gente pode de fato entender. Quer dizer, a gente tem uma teoria que funciona com uma perfeição quase mágica. A gente sabe como calcular tudo isso. Mas a gente tem que aceitar que não sabemos o porquê fundamental das regras serem assim. Por que 1 sobre 137? Por que as probabilidades funcionam somando setinhas? A resposta honesta é: a gente não sabe. E isso não é uma falha da ciência, muito pelo contrário. É um ato de honestidade. É admitir que a realidade não tem nenhuma obrigação de fazer sentido para a nossa intuição, que evoluiu para desviar de predadores e achar comida. O nosso trabalho é descrever o que acontece do jeito mais preciso possível, mesmo que o como pareça um completo absurdo. E isso nos deixa com essa última provocação. Perceber essa estranheza toda não é só bizarro, é também de uma elegância incrível. A ideia de que toda a complexidade do mundo que a gente vê emerge de apenas 3 ações simples, governadas por regras de probabilidade, é algo que nos coloca no nosso devido lugar e, ao mesmo tempo, é profundamente bonito. A realidade, no fim das contas, é muito mais rica e muito mais estranha do que a nossa imaginação jamais poderia conceber.